um filme que está em cartaz nos cinemas, baseado na vida do Padre Gabriele, que se chama O Exorcista do Papa. Alguém aqui assistiu o filme? Levanta a mão. Muitas pessoas têm me perguntado, inclusive na internet, né, porque quando sai um filme sobre um assunto religioso no cinema, todo mundo corre para perguntar para o padre, né? O que pensar sobre esse filme? Vale a pena ver ou não vale? Muita gente me perguntou. Bom, e como nós padres precisamos saber o que falar para vocês, o que responder para vocês, na segunda-feira, eu, o Padre Raul e o Padre José Tiago do Cristo Rei, a gente foi assistir o filme, exatamente para poder passar, né, o padre não é crítico de cinema, mas precisa passar algum parecer sobre os assuntos que envolvem a fé. Então vamos lá, o que pensar desse filme? Vale a pena assistir ou não vale? Primeira coisa, tem que dizer que o filme tem elementos que infelizmente fazem parte do contexto geral hollywoodiano, como nós falamos, né? Que é o seguinte: o filme é sensacionalista demais, como a maioria dos filmes de terror padecem disso, né? Eu já falei sobre isso aqui. Um dos problemas dos filmes de terror é que eles mostram um poder muito grande do mal. E eu já disse para vocês, o demônio não tem todo esse poder que aparece nos filmes. Isso falando em geral. E nesse filme do Padre Gabriele também aparece o mesmo aspecto, né? Muito sensacionalismo e tal. Bom, mas faz parte da produção cinematográfica, né? Tem que ter efeitos, tem que atrair e assim por diante. Então, o filme é muito sensacionalista nesse ponto. Infelizmente, o filme mostra cenas de sensualidade que infelizmente não precisaria mostrar. Por isso que não dá para sair indicando para qualquer pessoa assistir o filme, principalmente quem for menor de idade. Eu deixei isso bem claro para uma moça que me procurou, ela tem um filho de 14 anos. Eu disse para ela, olha, tem cenas de sensualidade, cuidado. Então não dá para indicar o filme para qualquer pessoa. Então, digamos assim, esses são os aspectos perigosos do filme. Agora, o filme tem também aspectos positivos. Por exemplo, o filme mostra com muita clareza que Jesus fundou na terra a Igreja Católica para combater as obras do mal, como nós estamos falando hoje. Isso o filme mostra. Então o filme tem uma mensagem central que é boa. O filme mostra que o triunfo temporário do demônio acontece na terra, sabe quando? Quando o ser humano, quando os membros da igreja deixam brechas para que o mal possa agir. O filme mostra isso também, que é através das brechas humanas dos membros da igreja que o mal consegue agir na história. Isso também é mostrado pelo filme. Então tem muitos elementos bons no filme. O filme mostra, por exemplo, o poder da medalha de São Bento. O filme mostra o quanto os demônios temem o nome da Virgem Maria. O filme mostra o poder das orações feitas em latim. O filme mostra, inclusive, a necessidade do sacramento da confissão para vencer o demônio. Tudo isso aparece na trama do filme, de uma forma muito positiva. Tem outro elemento negativo que eu esqueci de falar, que é alguma distorção histórica sobre a Inquisição. Tem que tomar cuidado com isso também. Mas enfim, tirando esses elementos críticos, o filme tem sim muitos elementos positivos, tá? Aí cada um se decide se quer arriscar a ver ou não, tá bom? Mas, veja, no mínimo, o filme vai despertar a curiosidade de muitas pessoas para conhecerem quem foi o Padre Gabriele à morte, e isso é bom. Muitas pessoas vão querer ler os livros do Padre Gabriele por causa do filme, e isso é ótimo.
Inclusive o filme tem uma referência bem interessante ao cardeal Sara, uma referência indireta, né? Um cardeal negro que aparece ali no Vaticano sendo bem influente, e o filme coloca como uma influência positiva. Então muitas pessoas vão sim querer conhecer as coisas da igreja por causa desse filme. Isso é ótimo. E digo mais, como o padre Gabriele foi um grande defensor das aparições da Virgem Maria em Medjugorje, muitas pessoas vão acabar conhecendo Medjugorje porque vão ler sobre aquilo que escreveu o padre Gabriele por causa desse filme. Então, na pior das hipóteses, o filme fará Medjugorje conhecida. Isso é maravilhoso. Agora, fechando parênteses, eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas muito sérias que o padre Gabriele deixou registrado nos seus livros. Por exemplo, o padre Gabriele disse, veja só, que dado chocante, 90% dos padres não acreditam na ação extraordinária do demônio. Gente, isso é muito padre. De cada 10 padres, só um, segundo o padre Gabriele, acredita na ação extraordinária do demônio. Os outros até admitem que o demônio existe, mas é o demônio lá e nós aqui, não tem, né, o combate. E com isso o que acontece? É aquilo que a própria Nossa Senhora falou em Medjugorje. A maior estratégia do demônio é que as pessoas não acreditem que ele existe, ou pelo menos não acreditem que ele tem algum poder. Aí ninguém reza, aí ninguém se previne, aí ninguém combate. Isso é muito sério. 9 em cada 10 padres no mundo não creem na ação concreta do demônio. Talvez você pense assim, mas a maioria dos padres que eu conheço acreditam. Gente, é que a gente está em Cuiabá. Aqui é diferente. Mas sai por aí para você ver um pouco o estado das coisas, né? Então o padre Gabriele, ele mostra muita preocupação com a falta de fé nas coisas sobrenaturais. O padre Gabriele, nos seus livros, ele fala o seguinte, que o maior alvo do demônio de destruição hoje são as famílias. O demônio quer destruir as famílias. Por isso as nossas famílias estão sendo tão atacadas. Inclusive o padre Gabriele cita no livro o nome de um demônio que ele tem como missão do inferno atacar as famílias. Não quero dar spoiler, mas esse demônio aparece no filme. É o demônio chamado Asmodeu. Padre, pelo amor de Deus, não fala essas coisas. Gente, para com isso. Como eu sempre digo, como o padre Gabriele também diz, não é nós que temos que ter medo do demônio, é ele que tem que ter medo de nós. E quem vive em estado de graça, tem vida de oração, está buscando a Deus de coração sincero, não tem o que temer, porque o mal não pode fazer nada na vida dessa pessoa. Às vezes as pessoas perguntam assim, padre, será que macumba pega? Eu tenho medo de macumba. Tenha medo de viver sem Deus, ok? Porque se você viver em Deus, o mal não pode te tocar. Isso quem fala também é o padre Gabriele Amorth. O padre Gabriele Amorth, ele disse que certa vez escutou do demônio em um exorcismo, o demônio falando assim, a televisão fui eu que inventei. Só que o padre Gabriele sabe, o demônio é o pai da mentira. Então o padre Gabriele até corrigiu o demônio. Ele disse, né? Quem inventou a televisão foi os homens a partir da inteligência que Deus deu. Tu inventastes o mau uso da televisão, né? É por isso que através da televisão, e vamos acrescentar uma coisa que o padre Gabriele também fala, porque ele viveu até poucos anos atrás. Então o padre Gabriele, ele viu o advento da internet rápida, o padre Gabriele viu o advento da pornografia, e o padre Gabriele falou assim, a internet é uma arma do demônio muito mais forte do que a televisão. Porque através da pornografia,
O demônio Asmodeu tem atacado muitas famílias e destruído muitos casamentos. E por último, como não lembrar aqui daquilo que o próprio Padre Gabriele, falou a respeito das aparições de Medjugorje, e que inclusive eu coloquei no meu livro, Segredos da Virgem Maria, o meu segundo livro. O Padre Gabriele foi perguntado certa vez a seguinte questão: existem alguns exorcistas que chegaram a afirmar que Medjugorje é obra do demônio. Só que o Padre Gabriele era o maior exorcista do mundo, Então perguntaram para a pessoa certa. Aí o Padre Gabriele questionou o seguinte: olha, existe uma regra no Evangelho que diz: pelos frutos vós conhecereis a árvore. Quais que são os frutos de Medjugorje? Padre Gabriele começou a citar: oração, penitência, conversão, confissões. O santuário de Medjugorje é o lugar no mundo em que as pessoas mais se confessam. Aí o Padre Gabriele dizia: como que isso pode ser obra do demônio? E aí tem aquele ditado, aquela máxima citado pelo teólogo Padre René Laurentin: olha, se Medjugorje for obra do demônio, só se o demônio se converteu. Porque nunca vi demônio mandar rezar terço, se converter, confessar, adorar Jesus na Eucaristia e assim por diante. Então, o Padre Gabriele, você pode encontrar muitos livros dele nas livrarias católicas. Vale a pena ser lido, vale a pena ser meditado. Não é dar ibope para o demônio, pelo contrário, é aprender a combater as obras das trevas, principalmente por meio da oração. Isso nós vamos fazer também nessa Santa Missa. Agora no ofertório, na Eucaristia, na ação de graças, nós vamos cantar também, pedindo que o Senhor Jesus Cristo possa nos proteger e nos libertar de todas as obras das trevas.